Bom, eu nesse vídeo quero fazer meio que um pequeno disclaimer, né, sobre uma interpretação mais ou menos simbólica e existencial do cristianismo que acaba circulando muito pela internet e na qual me incomodo bastante, que é a percepção da vista, né, do pecado original e a condição humana. Bem, ao ver mais ou menos a, a linearidade, ou pelo menos a interpretação que se dava à criação do Gênesis, né? A, os 7 dias, a, a, a criação do homem e da mulher, a cobra, coleta do fruto proibido, né? Expulsão do paraíso, era visto de forma bem literal e linear. O apóstolo Paulo fala em Romanos que o homem, por um homem todo pecado entrou no mundo e por um homem vários serão salvos, né? Referenciando Jesus, né? Ou seja, nós temos um homem gerando a catástrofe disso. Ou seja, Adão, que por sua responsabilidade sobre a mulher não conseguiu, de certa forma, como diz Paulo Cogos, ele foi o primeiro gado da história. Ele cedeu ao desejo da mulher, em vez de protegê-la e ensiná-la, ele caiu junto a ela na tentação. Por isso condenou toda a humanidade que não tem responsabilidade. Paulo realmente chega até a comparar essa prisão do pecado, né, realmente como se fosse uma pena injusta imposta, como se fala que toda a criação sofre por causa disso. Então você tem um sentido de injustiça nisso. Porém, conforme o passar dos anos, a teologia, principalmente a teologia medieval e depois a protestante, porque no fundo, né, seja o fanatismo católicos, seja o fanatismo protestante, todos eles no fundo são uma coisa só para mim, né? E o sentido que eles colocam é que Adão foi uma espécie de homem universal. Então eles, usando do caráter simbólico, né, colocam que todos nós acabamos pecando com Adão, no sentido de que Adão era meio que um homem que abrigava todas as almas. E é algo bem estranho, porque principalmente partindo, né, de pessoas que se consideram ortodoxas, né, até mesmo comparar com uma ideia de um Adão místico, né, um corpo místico, que ao invés de um corpo físico, propriamente do indivíduo, como apresenta, é engraçado, né? Eles pregam tanto a ideia de que foi 7 dias, não 7 eras, e incorporam o Adão indo contra a narrativa claramente exposta no Gênesis, né? De que Adão era um indivíduo que acabou pecando. Bem, seguindo essa linha de raciocínio, o que Adão pecou, né, que errou essa estrutura, né, ela se perpetua não como punição, por exemplo, no caso da maldição que recai sobre o homem de lavrar a terra e da mulher de sofrer com o parto, né, de se submeter ao seu marido, ele vira uma espécie de expressão simbólica de que o homem ele tentou ser como Deus e nesse sentido ele tentou colocar a visão de mundo como uma visão axiomática. Então, através dessa forma de dar valor às coisas, o homem se perdeu, porque ele perdeu a sua ingenuidade. Isso é bem fruto de uma visão, né, bem... Eu me lembro, né, não me lembro se foi a Bossuet que disse isso, mas provavelmente bem a cara dele dizer uma coisa dessa, que fala que quem tem opinião própria é um herético.
e a visão de Tertuliano de que toda a filosofia é uma forma de descrença. Engraçado, né? E essa ideia, né, de que do questionamento, de que você deve aceitar tudo passivamente, né, é uma ideia que o cristianismo acabou adotando, principalmente depois que o cristianismo perdeu a sua via revolucionária e passou a ser uma, uma instituição estatal. Não que o cristianismo ah, antes, né, da primeira igreja, não adotasse uma postura mais estoica perante as coisas, porque sim, eles acreditavam de que antes que venha algum pastorzinho da internet formado em 300 pós-graduações de teologia, eu sei disso, tá? De que existe uma visão muito mais focada, principalmente, né, de que se você está sofrendo algo é porque Deus tem consciência disso. Isso funciona muito, isso principalmente no cristianismo, no judaísmo nem tanto. Mas no principalmente falando do judaísmo antigo, e isso se ele existiu, será? Se o judaísmo por milênios fosse a mesma coisa, né? Com esses pastores falam. E, e nesse sentido eu quero criticar essa postura, né? A partir de uma concepção gnóstica. A ideia de diferenciação do gnosticismo é a de que a criação do mundo não foi algo bom. Diferente dessa teoria, dessa concepção, que coloca que o que acontece no mundo, isso não é uma frase do Alcorão que fala que nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Engraçado que eles colocam o islamismo como uma espécie de heterodoxia, mas ele é, de certa forma, segue muito dessa visão cristã que até hoje permeia essa estrutura leibniziana, porque no fundo o que isso acarretou, né, foi uma concepção de mundo baseada no Leibniz, né, uma forma meio laica, ainda apesar do Leibniz ser um cara totalmente cristão, né, e basear essa função filosófica como uma representação do cristianismo na metafísica. Ambas as visões compartilham um âmago, né, de que esse mundo é um mundo sem erros, que tudo, como diz o Dr. Pangloss, né, tudo está muito bem no melhor dos mundos possíveis, né, e isso acaba levando até mesmo uma visão teleológica, ou seja, que é o que acontece no presente só vai seguir a luz porque existe um plano histórico, mais ou menos para isso. E o calvinismo é uma expressão muito clara disso, de que mesmo a pessoa agindo contra a doutrina e a concepção cristã, ela acaba fazendo os planos de Deus. Bem, qual que é o problema disso? A concepção gnóstica, que é assim, o mundo é um lugar ruim. Propositalmente, o gnosticismo coloca que esse mundo foi criado por um Deus ignorante. Há aqueles que se discutem isso. Então, existe uma divisão no gnosticismo. Por exemplo, os 7 anos colocam essa entidade que não é totalmente propriamente material, mas supramaterial mesmo que não espiritual, como propriamente má. Ela faz isso por maldade, por uma volição, uma libido, né? Ruim. Já os valentinianos seguem uma visão mais que é um criador ignorante, ele não sabe o que está fazendo e, e, e vê com bons olhos uma criação ruim porque ele não tem outro parâmetro, ele não consegue olhar para cima e ver um mundo que Platão chamava um mundo das ideias, que no gnosticismo é o pleroma, que é, que é um mundo onde não existe o sofrimento, que existe uma harmonia e tirando o, o mônada, que é um
que seria, que é muitas vezes colocado, traduzir, né, como Deus, e os Aeons divididos em Díades, que são emanações, mas eles têm arbítrio. Tanto que, na, esse demiurgo é criado através de um ato, né, de uma volição própria de um erro cometido por um desses Aeons, que é Sofia. Sofia não olha para a estrutura divina e decide fazer uma continuação através, ela não se harmoniza, mas sim ela, a partir olhando para si mesma, ela cria uma forma distorcida de bem. E muitas pessoas colocam, infelizmente, essa ideia de que o, que o mal ele é a falta de bem, mas isso vem muito antes de Agostinho. Agostinho não criou nada. Muito pelo contrário, os maniqueus já falavam isso e os gnósticos também. Até, até mesmo os 7 anos. Então, bem antes disso, assim, inventou a roda. Bem, nessa composição, esse mundo que mescla sombras, criado à face do abismo do nada, a ideia de que então essa formação congrega sombras, simbolicamente sombras e luz, né, que para existir ele precisa ter um pouco de bem, né, que mais que é envolto em mal, né, ele, a partir dessa criação o homem é criado, só que o homem ele tem o ser humano tem uma luz, uma centelha divina que para mim, a representação do Adam Kadmon na Cabala é o homem criado pelo Ser Supremo, que resplandece dentro dele, que apesar do seu corpo, da sua criação material, ela resplandece uma luz divina na qual está nele, que está na sua própria constituição. E nisso entra o papel da serpente. Bem, no judaísmo, diferente do cristianismo, como o livro de Apocalipse vai bem colocar, que o diabo era a serpente primordial, né? Essa serpente que tentou Eva e levou à queda. No judaísmo isso não existe. Na verdade, as duas figuras maléficas do judaísmo, Satã e Azazel, são figuras que só vão aparecer depois, principalmente vão aparecer na parte quando fala que os filhos de Deus cobiçaram as mulheres dos homens e assim conceberam filhos com elas, que seriam os Néfilins. E segundo o livro de Enoque, que é um livro que, apesar de não ser considerado canônico no judaísmo, ele é uma das bases para a cosmologia judaica. Esses anjos caíram, né? Eles vão ter esses nomes, né? E esses vão ser os dois líderes dele. A cobra é simplesmente a cobra para os judeus. E nesse quesito, então, um ponto muito interessante, porque aí tira a figura de uma cobra querendo, como posso dizer assim, ludibriar para passar os seus próprios planos. Nesse caso, uma figura, por exemplo, pegando o Corão, né, que o diabo ele não aceita se curvar perante a criação, né, e aí então ele faz ele sai do paraíso, né? Tenta então destruir essa criação porque ele não quer se submeter a ela. Então a gente tem um processo teleológico bem estruturado. No judaísmo isso não funciona assim. A cobra ela é um animal escrito como esperto. E isso é muito interessante. E nesse quesito nós vamos um pouco desconstruir essa concepção que eu apresentei para vocês a partir de algumas questões. Por exemplo, por que Adão e Eva não tiveram filho no paraíso, né? Se o paraíso era tão bom, por que não teve mais filhos, né? Só vai ter filho no meio do deserto, né? E ainda mais depois quando
Caim vai para a terra de Nod, aí que popula mesmo. Terra de Nod, no meio do deserto, né? E aí você fica pensando nisso, né? E nessa questão, principalmente, a lupa gnóstica vê no seguinte: na verdade, ainda mais, ainda mais que esse criador e os seus outros Elohim, que nesse caso são os arcontes, criam aí, é um termo muito próprio do gnosticismo, uma hipóstase, uma ilusão. O que é o paraíso? Uma grande prisão para que essa luz não escape, né? Que ela não saia do controle. Nesse sentido, o ser humano precisa existir para que esse mundo de mentira do Demiurgo continue, mas ele precisa ser contido. E nesse sentido, o paraíso é uma grande ilusão que precisa ser contido, e que só vai ter duas pessoas lá. E a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, né? Vai ser uma tentação que vai estar lá, porque ela não pode ser dissociada do processo, né, de corrupção da estrutura do bem para se criar um mundo material, mas em compensação, caso o homem não coma, ele vai ter a árvore da imortalidade. Aí o gnosticismo parte do, por exemplo, quando Adão come a maçã não, o pomo, né? A gente não sabe qual seria o fruto específico que estaria sendo levantado aqui, mas quando aparece, né, o criador, o Javé vem e pergunta para Adão: onde está você, Adão? E se Deus é onisciente, como que como ele não sabia onde estava Adão, né? Aí teve até um pastor, né? Quero citar o nome, né? Mas ele falou assim que Deus estava fazendo um gracejo no meio da maior catástrofe do, do universo, da criação, né? Quando o mal entra no mundo, entra doença, praga, guerra, sofrimento, infelicidade, só seria resolvido numa reconstrução total do mundo, né? E não faz sentido. E aí o maniqueísmo, por exemplo, Maniqueu coloca que, na verdade, esse daí era Christos, era o Deus Altíssimo, tem um Christos, que nessa figura, ele é um enviado, está como um enviado, ele não tem ele não tem uma onisciência, ele só consegue ver, ele é um ser meio que angelical, né, em um corpo de glória, só que ele não vê tudo que está acontecendo, né? E aí nesse sentido se inverte a estrutura que eu estou falando, nesse caso a cobra é realmente o Senhor das Trevas, e tentando fazer a estrutura que eu já disse. Então você vê que o gnosticismo tem várias concepções, mas é que eu estou tentando colocar, basicamente para quebrar essa ideia de que o gnosticismo é um grande, uma grande, como aquele idiota lá, daquele professor o Orlando Fedeli coloca, né, como se fosse uma grande plataforma única e que só tem uma estrutura de pensamento, né. Engraçado, professor da maior universidade do mundo, do professor da maior universidade do Brasil, né, a PUC, é mais renomado, pelo menos, um tipo de bobagem dessa, né. E uma coisa que, continuando a narração, então a cobra, nesse sentido, ela não se apresenta como uma mentirosa, mas sim um ente, né, que revela a verdadeira natureza do homem. E nesse sentido, a cobra, diferente do que as pessoas colocam, ela vai libertar o homem da sua condição de aprisionamento.
obviamente vai gerar uma ira do Demiurgo que vai expulsar eles dessa prisão, né? Que você já não tá cooperando comigo, então vaza. E então, e nesse sentido, vai acontecer então o processo histórico comumente. Mas a questão, o princípio dessa questão não é o que agora trocamos a figura, invertemos a figura. A serpente não é mais uma figura arquetípica do mal dentro do homem, a figura da cobra falando, mas sim uma figura que apresenta ao homem a sua verdadeira natureza. E para mim, essa natureza que inquere, que busca o bem e o mal, que questiona o mundo, por que, que o mundo é assim, por que, que eu sofro desse jeito. Isso é uma estrutura que vai contra essa visão teleológica e a ideia de que nós vivemos no melhor dos mundos, de que tudo tem uma estrutura, que tudo vai dar bem no final, e na verdade isso, pensa bem, uma, uma entidade má constrói uma ilusão que faz o ser humano de vítima. O que, que ela mais quer? Que o homem se sinta culpado, que ele coloque a culpa na vítima. Assim, e essa figura, né, nesse sentido, a serpente é uma figura prometeica, né? Ela traz essa luz ao homem, mas essa figura de questionar o mundo, né? De buscar pragmaticamente pode ser usado tanto para o bem como para o mal. Se o homem não tiver responsabilidade suficiente para isso, ele pode usar essa ideia para a liberdade, né? A liberdade dele para o mal. Só que o que do outro lado coloca? É a figura demúrgica do controle. O homem tem que se submeter à realidade, aceitar ela e não questionar. E a partir dessa apatia, essa visão meio que extremamente estoica de que o mundo está correndo, né? E o homem tira, não usa essa força que ele tem, essa energia transcendental, essa forma transcendental dele de criticar o mundo maligno criado pelo Demiurgo, ele perde a sua essência, ele se perde, ele deixa de agir como homem, se torna mais um dos vários animais subjugados pelo Demiurgo. E para mim isso é uma grande tristeza que está sendo apresentada nesse momento, essa figura, essa ideia apática, né? Realmente trazida pelos religiosos, não só pelos religiosos, psicólogos, coaches, por aí, que você tem que assumir as dores do mundo. E eu digo que não, que o homem tem que, usando um termo de Júlio Cabreira, né, ter horror fati, não o amor fati, que o Nietzsche falava, amar o seu destino. O destino não é seu, o destino é jogado na sua cara, é a sorte. Você deve ter um ímpeto contra o que o Albert Camus fala de a revolta, né? Nesse sentido, a revolta até chegar ao homem revoltado, onde o homem se torna, mesmo que triste, consciente de si mesmo e da sua natureza transcendental.